Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje a gente vai falar sobre a camada de enlace. Se você está acompanhando os nossos vídeos em ordem, deve ter visto aí a nossa aulinha onde nós falamos sobre o modelo OSI de 7 camadas, que é aquele modelo que descreve como é que uma rede funciona. E a segunda camada do modelo OSI, então, era a camada de enlace, ou Data Link Layer em inglês. E, entre outras coisas, essa camada é responsável por traduzir as informações da camada de rede em bits para que então sejam enviadas pela camada física. Essa camada é dividida em duas subcamadas, como a gente pode ver embaixo, né? Então, uma dessas subcamadas é o controle de link lógico e a outra é a famosa subcamada MAC, ou controle de acesso ao meio. E essas duas camadas, então, formam a nossa camada de enlace, né? Uma informação importante é que aqui na camada de enlace, as informações são chamadas de frames, né? Se você estiver lendo, por exemplo, um livro em inglês sobre o assunto, ou em quadros. E essas mensagens, então, elas contêm informações sobre o endereço de origem e destino de onde vêm aqueles dados e para onde eles devem ser encaminhados, para qual dispositivos eles devem ser encaminhados. Falando um pouco mais sobre a subcamada MAC, né, ou Media Access Control, ou controle de acesso ao meio, então essa subcamada ela diz como os dados serão colocados no meio físico, tá legal? Ou seja, então, se você lembra do videozinho sobre o modelo OSI, a gente vê que as informações elas saem lá da camada 7, né? Vai passando por todo um processo até chegar aqui na camada de enlace, e a camada de enlace então prepara esses dados para que eles possam trafegar pela mídia, né? Pelo meio, ou seja, para que eles possam ser encaminhados fisicamente para outro dispositivo. E uma outra coisa o qual essa subcamada é responsável é que lá é definido o endereço físico do dispositivo. Então aqui nós temos uma palavra-chave, né, endereço físico, que a gente também conhece como MAC address ou endereço MAC, né? Outras coisas como notificação de erro, controle de fluxo e a ordem que os quadros serão enviados podem ser descritos aqui. A outra subcamada, a Logical Link Control, ela deve conhecer qual protocolo que está atuando na camada de rede, né? Então, quando o host recebe aquele quadro, né, o cabeçalho presente nessa subcamada, LLC, vai dizer para onde aquele quadro deverá ser destinado, né? Essa subcamada também pode ter informações sobre controle de fluxo e sequência de bits de controle. Então, essa é uma camada muito importante, né? Basicamente é aquela camada que faz, a grosso modo, né, uma interface da parte física da rede, né, da primeira camada ali do modelo OSI, da camada física, para a parte lógica, né? Então ele recebe esses bits, transforma bits em bytes, transforma esses bytes em frames e encaminha para as camadas superiores. E também faz o contrário, né? Ele pega essas informações que vêm lá da sétima camada até chegar nele e digamos, transforma aquilo de uma forma coerente para que possam ser enviados através do meio físico. Tá legal? Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o endereço MAC e assim o nosso vídeo vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil para vocês. Quem puder, clique aí no botãozinho para inscreverem no nosso canal. E quem tiver Twitter pode seguir a gente aí no @BosonTreina. Muito obrigado, galera. Até a próxima.